Meus amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos para gravar a nossa aula, a nossa lição de número 9. E hoje teremos o privilégio aqui de estar o nosso líder, o nosso querido líder, Pastor Cláudio, vai estar aqui conosco e juntos a gente vai discutir aqui, bater um papo a respeito dessa lição de número 9, que o tema é Os Gibeonitas enganam Josué. Eu queria passar a palavra para o Cláudio para ele dar aqui uma saudação para vocês e que possamos logo partir para a nossa aula. Amém. Ô galera, a paz do Senhor a todos, espero que estejam bem com vocês. Estou aqui como convidado do Rafa, agradeço muito, Rafa, muito obrigado por esse convite, por esse privilégio, de estar participando desta aula que vai nos trazer um ensino nesta noite, que vai nos trazer algo para agregar à nossa vida espiritual. E peço a vocês, jovem, que não percam essas aulas, vídeos que estão sendo feitas. Se você que ainda não teve a oportunidade, o tempo de dar uma olhada naquelas que já passou, eu tenho certeza, como eu tenho aprendido, tenho certeza que você também vai aprender alguma coisa vai agregar na sua vida espiritual. Deus vai falar contigo, porque os professores estão se esforçando o máximo para que essa aula chegue até as suas mãos. E é isso, né? Nós vamos estar abordando algumas questões nesta noite aqui e é bênção. Essa revista é uma revista abençoada, são lições muito valiosas mesmo, que vale a pena, né? Como a de hoje mesmo, e vai ser bênção, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Eu passo por Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, vocês que estiverem com a revista, se você não estiver também, vamos acompanhar, fazer a leitura do nosso texto bíblico, que se encontra em Josué, no capítulo de número 9, e aí vamos ler o versículo do 1 ao 6 e o versículo 15 e o 16, para a gente entender o contexto da nossa lição aqui neste dia. Então diz assim, Josué, no capítulo de número 9: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os reveus, e os jubizeus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Aí no versículo 15, e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém. Meus irmãos, para a gente aqui entender o contexto dessa narrativa bíblica, a gente volta um pouquinho antes, na lição anterior. E na lição anterior, o que aconteceu, né? Ali foi um episódio que quase custou, né, as promessas, os projetos de Deus para a vida dos israelitas, né?
Foi um momento difícil porque foi a primeira derrota que eles sofreram ali. E por quê? Por causa de um pecado, algo que foi gerado ali no meio da congregação. Vai dizer que foi Acã que foi o causador desse tumulto entre o povo israelita, porque ele cobiçou ali uma capa, ele cobiçou também 200 ciclos de prata e uma barra de ouro que eram pertences de despojos dos cananeus. Então, logo em seguida que aconteceu essa primeira baixa durante a liderança de Josué, eles restabeleceram o concerto, levantaram um altar aí no Monte Ebal e novamente Deus ele reatou a sua aliança com Josué. Então a gente vê que num episódio anterior acontece uma baixa, né, a respeito deste momento da conquista da Terra Prometida, e novamente acontece outra baixa, né? Foi uma sucedeu a outra. E aqui a gente vê um contexto agora um pouco diferente, porque lá era uma situação de guerra e aqui não, aqui eles estavam se aproximando das próximas guerras e acontece este evento, né? Então, para a gente entender o contexto disso, os inimigos que estavam ali depois do Jordão, na divisão das terras ali, das montanhas, das campinas, das costeiras do mar ali, eles se ajuntaram, fizeram uma assembleia. Vamos fazer uma assembleia aqui, vamos agora juntar o nosso povo aqui, né, os povos da terra de Canaã, os cananeus, né, são todos denominados cananeus, e se ajuntaram ali todas as terras, as tribos, e agora decidiram fazer uma assembleia para ir contra Josué, contra o povo de Israel. E o que é interessante é o seguinte, que quando os espias, há 38 anos atrás, quando Moisés enviou aqueles 12, né, e apenas ali só Caleb e Josué retornaram com um relatório positivo, mas os 10, eles viram a circunstância ali, que eram, esses caras eles têm fortaleza, eles têm exército, e agora impossível a conquista da terra, impossível nossa tribo Israel conquistar aquela terra. E vejam que agora eram as tribos, essas mesmas tribos que os israelitas temeram, eram essas mesmas tribos agora que estavam se juntando com medo de Israel. Então veja que diante de Deus, diante do povo de Deus, né, os inimigos que temem ao exército do povo de Deus. E assim é com a igreja, né? Queria que o Cláudio comentasse um pouco. Quando o inimigo ele vai contra a igreja, né? Como que acontece essa reação entre a igreja e os inimigos contra a igreja? Bem verdade, Rafael, que desde quando Moisés é designado por Deus para caminhar esse povo, né? Quando ele fez promessas para entrar na terra prometida, Deus já tinha falado com Moisés: todos aqueles que se opor diante dos israelitas vai cair a fio de espada, vai morrer, porque a promessa que eu tenho tem que cumprir na vida do meu povo. Então, quando Deus já fez esta promessa a Moisés, né, que daí ele parte e deixa Josué como sucessor, né, que Deus chega e já fala para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. Eu acredito que Josué também, para assumir uma posição de um homem que nem Moisés, o camarada treme na base, né? Um líder de Deus mesmo, que estava ali liderando o povo, e quando ele assume, ele ficou meio que, vamos se dizer assim, sem coragem, né? Aí Deus chega para ele e fala: não, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, que assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Aí foi na hora que ele sentiu aquela coragem de caminhar, de prosseguir e continuar os projetos do Senhor.
E que nem você me falou ali agora, ali, comentando aí a respeito quando eles entraram na cidade de Ai, era uma cidade de aproximadamente 12 mil habitantes, né? Então, para Josué, a batalha estava ganha. Ele falou, não, vou mandar só 3 mil homens, tranquilo. E Deus já tinha falado que ia dar a batalha ganha, né? Quando eles vieram dizimar o povo de Israel, a batalha estava ganha, mas só que tinha pecado no meio do povo, né? Um homem por chamado Acã, na qual você comentou, e Deus se irou-se com aquilo. Deus ficou irado com aquilo, jovens. Porque Deus ele não aceita. Se tem uma coisa que essa revista ela vai falar muito, é pena que o nosso tempo aqui é muito pouco, né? De 20, no máximo 23 minutos já se encerra essa videoaula aqui. E fala muito de aliança, muito, né? De aliança com o pecado. E foi isso que Acã fez. Adquiriu coisas da Babilônia, na qual irou Deus. Perdeu a batalha, perdeu. Josué ficou frustradíssimo. Ficou, né? Mas Deus falou que seria comigo, com Moisés. Eu não vi que aconteceu isso. Por que eu fui derrotado até então? Que Deus vai lá e revela para ele: Josué, está acontecendo assim, 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 assim. Ele foi lá, chamou o camarada, confessou, né? Confessou. Aí falou, agora vai de novo. Aí Josué foi com muita fúria de novo. Arrumou 30 mil homens e foi para a batalha. Chegou lá, foi vitória na certa, né? Porque a ira de Deus se estendeu, né? A ira do Senhor se retirou e a batalha foi certa, a batalha foi ganha. Exatamente, é interessante esse contexto porque os inimigos de Israel se juntar, né? Porque você tem várias tribos separadas e na mesma região, e eles sempre tiveram assim não eram povos, vamos dizer, eles não tinham alianças, eles não eram de comum acordo entre eles, porém agora eles resolvem fazer um planejamento, um cessar de território só para ir contra o povo de Israel. E é interessante que lá na frente Jesus vai dizer, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Assim somos nós. Sempre aparecerá grandes números de inimigos levantes para derrubar a sua igreja, para derrubar os crentes na fé, mas temos que entender que não é com as nossas forças, mas Deus ele é o nosso general de guerra. Se permanecermos firmados na aliança com Ele, Ele vai pelejar por nós. É isso que essa lição aqui está abordando para nós neste dia. Aí, mais para frente, a lição vai dizer aí no tópico de número 3, a gente falou aqui da união dos inimigos, de quão numerosos são os inimigos, e aí ele destaca um ponto aqui, que é o mal atua em várias frentes, né? Eu queria que o Cláudio destacasse algo nesse sentido, que o mal sempre atua de várias formas, em várias frentes, para poder enganar o povo de Deus, né? O que você pode trazer para a gente nesse sentido, Cláudio? Então, Rafael, é o seguinte, eu vejo aqui que o povo sabia que eles iam ser dizimados pelo exército de Israel, né? Então os gibeonitas chegam aqui para enganar o povo de Deus. Eles chegam ali, como nos diz aqui a leitura que você fez no início da lição, né? De Josué, do capítulo 9, do 1 ao 6, do 1, 6, 15 e 16. Que nos fala que eles fizeram aquele teatro todo, né? Dizendo que estavam vindo de uma terra muito longe, roupas velhas. Eles chegaram mentindo, eles chegaram com hipocrisia, eles chegaram com todas as espécies de armas mais de baixo escalão para enganar o povo de Israel, e conseguiu. Viemos fazer aliança com vocês, porque sabiam que eles iam para a fio da espada. O que o povo fez? Vamos fazer então. Fizeram aliança ali,
com o povo. E só que Josué, como líder do povo, não estava sabendo de nada. Ele ficou sabendo 3 dias depois. Que até então o tempo passou, passaram-se 3 dias, eles foram descobrir que eram os próprios vizinhos deles, que seriam os próximos que iam cair a fio de espada. Por isso eles fizeram essa aliança. Só que quando o povo jurou pelo Deus de Israel que eles não seriam mortos a fio de espada, uma maldição caiu sobre eles. Então agora vocês vão se tornar rachadores de lenha, né? E vão servir a casa do Senhor com água, essas coisas, porque pelo pacto que foi feito, pela aliança que foi feita ao nome do Deus de Israel, não podemos tirar a vida deles, né? Que vai nos dizer essa lição. E ali nós vemos vários tipos de aliança na qual foi feito, né? Vários tipos de aliança. E infelizmente nos dias atuais acontece esse tipo de coisa, né? Às vezes nós fazemos aliança com Deus, alianças que até mesmo nós viemos a esquecer, mas Deus não se esquece da aliança que você tem feito com Ele, jovem. Está registrado. Aquilo que muitas das vezes falamos, não, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro para o Senhor, e cai muitas das vezes no esquecimento, sabe? Aquela aliança na qual nós afirmamos diante do Mestre, falando, não, eu vou fazer, pela seara do Senhor, pela causa do Senhor eu vou fazer. E muitas das vezes as alianças do mundo vêm se infiltrando na nossa vida espiritual e nós vamos dando por esquecido. Mas quando Deus faz uma aliança conosco, é uma aliança perpétua. Aliança quer dizer o quê? Aliança quer dizer compromisso, aliança quer dizer fidelidade, né? Aliança quer dizer responsabilidade de carregar o nome do Todo-Poderoso sobre a nossa vida, onde quer que nós passemos, e não fazer aliança com Babilônia. Então essa revista está falando, Rafael, a respeito muito de manutenção da aliança. Às vezes a gente tem que passar por uma manutenção, né? É a mesma coisa, às vezes a gente engorda um pouquinho, né? Tem que fazer uma manutenção. A gente emagrece um pouquinho, você não tem que fazer um ajuste de aliança, né? Então, às vezes, as alianças precisam passar por uma manutenção. E quantos noivos hoje em dia, Rafael, a gente vê sem aliança, né? Presa fácil do inimigo, entendeu? Porque quando temos uma aliança, você vai em um determinado lugar, a pessoa olha para você e fala assim, não, ele tem compromisso com a aliança, né? Ele tem um compromisso, eu não vou nem mexer. Mas quando você chega sem aliança, já desperta um certo interesse, fala, não, ele não tem compromisso com ninguém. E assim é na nossa vida espiritual, quando o inimigo chega, ele não tem aliança, né? A aliança dele está corrompida. Então é preciso que nós façamos esta manutenção da aliança com Deus, porque não fazendo aliança como Acã fez, né? Repetindo aqui novamente o que nós já comentamos, não fazendo aliança, mas que nós possamos ser fiel ao nosso Deus, que nós possamos ter um objetivo daquilo que nós queremos, não fazer aliança com um jugo desigual lá fora, jovem. Quero falar uma coisa diante de Deus para você, não faça aliança com jugo desigual. 99% de chance de dar errado é uma aliança feita lá fora, vai te trazer frustrações, vai te trazer sofrimento. Não que a gente está aqui ministrando essa aula para você nesta noite, nós queira se intrometer, sabe? Está se intrometendo na vida da pessoa, mas em nome de Jesus eu te digo nesta noite, se você estiver fazendo aliança com um jugo desigual, vai buscar a orientação do teu Deus, Ele quer o melhor para você. Não se deixe ser levado por alianças que o inimigo, ele chega muitas das vezes com um sapatinho de lã, ele não vai te atacar frontalmente, não, ele não vai ter tanto êxito contra você que você vai logo repreendê-lo, mas ele chega devagarinho, ele chega te prometendo coisas, ele chega te prometendo algo que lá na frente você vai sofrer e passar as consequências. Mas faça aliança com Deus nesta noite, espere com paciência no Senhor. Eu sei que é difícil a vida do jovem, o jovem passa por lutas, passa por momentos difíceis,
que ninguém consegue entender, somente Deus. Mas o pouco que a gente consegue entender a respeito do jovem, eu te dou um conselho nesta noite. Não faça aliança, busca a orientação de Deus, sabe? Deus, ele não é Santo Antônio, ele não é casamenteiro, é óbvio que não, mas ele tem o momento certo na nossa vida, ele tem a pessoa certa, a pessoa que vai agregar um ministério com a sua vida. As promessas do Senhor vai acontecer com você procurando a vontade de Deus. Não é fácil, é lógico que não é fácil, mas nós temos que aguardar no Senhor, aguardar com paciência no Senhor. As coisas vão acontecer? Sim, vai acontecer, mas espera, busca a presença do Senhor, coloca nos pés do Senhor todas as suas ansiedades, todas, que Ele vai cuidar. Então, eu vejo aqui apesar de ter marcado várias coisas aqui, mas o que Deus colocou no meu coração a respeito dessa lição foi essa. Nós vamos ver aqui Acabe fazendo aliança com Josafá, não teve sucesso, traz prejuízo espiritual, trazem coisas que lá na frente vai atrapalhar a sua vida com Deus. Então não é bom, sabe? Não é bom. Eu te digo isso diante de Deus. Vale a pena buscar no Senhor. Às vezes, eu já ouvi, muitas das vezes, rapaz, dentro da nossa igreja, falar, mas na nossa igreja não tem. No meio do povo de Israel não tem, eu tenho que buscar lá fora. Você está orando pouco. Tenho certeza que você está orando pouco quando você abre a boca e fala um negócio desse. Porque essas mesmas pessoas que já confessaram com a própria boca que dentro da casa do Senhor não tem que buscar lá fora, não voltou mais. Não voltou mais, fez aliança com Babilônia. Fica complicado depois para consertar. E é interessante que nesta ocasião, a cidade ali de Gibeon ficava mais ou menos a 12 quilômetros da onde eles estavam instalados ali próximo a noroeste de Israel. Então vejam, vizinhos muito próximos. Então, como o Cláudio disse, eles seriam as próximas cidades que Israel ia passar ali para guerrear. Então eu vejo aqui alguns pontos. Eu vejo como a artimanha do inimigo, ela funciona para aqueles que se colocam na brecha, porque os gibeonitas, a intenção deles era o quê? Sobreviver. A intenção deles era, os caras vão chegar aí, Israel vai chegar aí. E eles têm um Deus que tirou eles do Egito e está dando a terra que mana leite e mel. E é interessante que, às vezes a gente fala aqui, dando um parênteses, o leite e mel aqui não é o leite ali, Deus ele vai direcionar que os pastos ali de Jericó, da terra prometida, terra fértil, ali, né? São terra fértil, boa para plantio, pastagem de gado, pastagem dos rebanhos ali dos pastores. Então por isso que é uma terra que iria manar leite. E o mel não é o mel de abelha, mas é o mel daquela árvore tâmara, né? Que ele é produzido ali para diversos fins cosméticos, medicinais. Então por isso que é a terra que mana leite e mel. Mas então os gibeonitas vê que o exército de Israel está se aproximando, então ele fala, a gente precisa sobreviver. Se cai espada, se lá o povo de Ai, que tinha 12 mil, não prevaleceram contra eles, imagina a gente que tem menos de 7 mil, ele vai dizer, Flávio José, menos de 7 mil pessoas, a gente não vai conseguir derrotar esses guerreiros, esse povo. Então a gente precisa traçar uma estratégia aqui para sobrevivência. Então o inimigo, eu vejo aqui que o inimigo lá atrás, quando ele tenta infiltrar ali o pecado ali dentro do povo, ele fracassa. E aqui o inimigo agora ele tenta de uma outra forma. Opa, esses caras aí, eles estão com medo. Então agora
é hora de eu entrar nessa brecha aí para me infiltrar dentro de Israel e acabar com essa terra, destruir essa aliança, destruir aquilo que Deus tem preparado para eles. Então, precisamos o quê? Nos mantermos sempre em vigilância, atentos, para não abrirmos concessões, porque a Bíblia é repleta de pessoas que abriram concessões e acabaram perdendo ali a sua aliança com Deus. Por exemplo, Esaú abriu a sua concessão e vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, né? Sansão abriu concessão e deitou com Dalila, revelou seus segredos. Judas abriu concessões e vendeu seu senhor por 30 moedas. Então foram pessoas que romperam a aliança porque deram brecha para o inimigo, né? Hoje eu estava assistindo uma live e um pastor ele usou assim a seguinte expressão: as potestades de Satanás, ela está atuando em 3 frentes: na possessão, na demonização e na opressão. Hoje em dia nós não vemos mais na igreja tanto a possessão, que é o inimigo se manifestando, mas a gente vê ele demonizando. O que é demonizar? É usar a pessoa com uma aparência boa, vamos dizer, uma aparência de cristão, de crente, porém o seu interior está todo corrompido. Satanás ele está usando, é isso que ele fez com Judas. Judas ele não expressou ali que ele estava possesso, mas o seu interior estava dominado com o mal. E é isso que o inimigo usou, essa artimanha que ele usou aqui. Ele investiu nessa audácia para poder romper a aliança ali com Israel e Deus. Mas a gente vê que Deus ele é acima de tudo e de todos, e novamente ele reata a sua aliança com aquele que o teme e o busca, né? Nós vemos, Rafael, que ele chegou ali, que você falou, ele chegou com mentira. O povo chegou mentindo, né? Falando que o oposto do que você falou. Hoje a pessoa está bonitinha dentro da igreja, está arrumada, mas ele não se manifesta. O demônio não se manifesta nele, por quê? Porque ele está sendo usado por mais pessoas para enganar você dentro da igreja, dizendo que isso aqui não tem problema, aquilo ali não tem problema. A quem foi que falou que isso aqui vai levar para o inferno? Prova para mim na Bíblia aqui que isso aqui vai levar para o inferno. Eu posso provar para você que um abismo puxa o outro. E é assim, quando você menos esperar, você está com os 2 pés dentro do inferno. Por quê? Porque as mínimas coisas vão te arrastando. O inimigo ele tenta enganar, dizendo que isso não tem problema, que isso aqui já é coisa do passado, que aquilo outro, você entendeu? Então é assim, Rafael. E o povo chegou para enganar, né, para poupar a sua própria vida, como coisa que lá na frente Deus não ia descobrir. Deus acabou descobrindo, revelando, quer dizer, Deus acabou revelando para Josué. Quando Josué soube, eles já tinham feito a aliança. E outra coisa, o povo parece que, os gibeonitas parece que estavam se contentando em ser rachador de lenha e levar a água para a casa do Senhor. Não se contente com poucas coisas, jovem. Deus ele tem o melhor para você. Para com esse negócio de se contentar. Eu sou rachador de lenha na casa do Senhor, tá bom demais. Não tá bom. Deus ele quer muito na tua vida, muito. Coisas que você nem imagina, ele vai fazer na tua vida. E aqui tem uma observação também a respeito dessa aliança com os gibeonitas e os israelitas, que é o seguinte: as alianças feitas naquela época era o seguinte: aqueles que iriam ser submissos, aqueles que iriam servir, vamos dizer assim, ao povo superior, nesse caso aos israelitas, o que tinha direito? Os submissos eles tinham que pagar tributos, impostos e servir naquilo que for determinado para eles. Porém, os superiores, que seria neste caso os israelitas, eles tinham o dever de proteger todos os seus submissos
que ali trabalhavam para eles diante de todos os inimigos. Então vejam que se os povos que se ajuntaram contra Israel viessem a guerrear, Israel teria que proteger os gibeonitas, porque isso fazia parte do tratado. E outra coisa, os superiores, os israelitas, poderiam ali também tomar as mulheres da terra de Gibeon, os gibeonitas, para mulheres também. Então iria ser uma outra mistura de povo. Então vejam que Deus, ele preserva a sua aliança com o povo. Aí vai dizer aí, como a gente já mencionou aqui, acontece a manutenção, né? Josué, ele, após descobrir, né, esse acordo feito pelos príncipes ali das tribos, e Josué ele não rompe esse tratado, porque Josué, ele foi fiel na sua palavra, né? Já que foi feito o trato, ele não rompe. Então veja como é importante os nossos juramentos perante Deus, como é importante aquilo que nós propõe o nosso coração em fazer para Deus, os propósitos que nós fazemos. Temos que nos manter leal diante daquilo que juramos de Deus. Vejam que lá na Babilônia, Daniel colocou o seu propósito de não se contaminar com os manjares do rei. E veja que no momento que ele precisou, quando ele foi lançado na cova de leões, né, Deus, ele lembrou dos propósitos. Esse meu servo foi fiel, não vai morrer por leões. Então Deus, ele leva a sério os juramentos, os propósitos que nós fazemos diante dele. Exatamente, na íntegra, né? Porque às vezes a gente fica frustrado quando Deus promete alguma coisa para nós, parece que não vai acontecer nunca. Mas Deus fez a promessa para mim, poxa vida, por que não acontece? E quantas das vezes questionamos ao nosso Deus pelas promessas que Ele tem nos feito, e quantas das vezes esquecemos nós de cumprir a nossa aliança ou promessa, né? O nosso voto que nós fazemos com Deus. Então não é recíproco isso aí, né? A gente tem que ser uma aliança íntegra com o Senhor, e as coisas vai fluindo, as coisas vai acontecendo, né? Isso mesmo. E é interessante também nesta lição destacarmos que não foi só o simples fato dos gibeonitas terem enganado Josué e os líderes ali que estavam à frente do povo de Israel, mas foi porque eles não consultaram a Deus a respeito dessa aliança. Então isso vale para a gente entender que todos os nossos projetos, todos os nossos planos, né, nessa terra, precisamos consultar a Deus. Precisamos de uma decisão, precisamos ter uma resposta, precisamos de um direcionamento de Deus para não firmarmos aliança com o mundo, né? Quantos testemunhos a gente vê de pessoas que tinham uma empresa, um comércio e se uniram a sócios que não levavam as suas alianças a sério, a sua palavra a sério, e muitas pessoas foram à falência, perderam a sua empresa, aquilo que tinha, os seus bens. Então vejam que tudo isso também é uma consequência de não cumprir, né, não consultar Deus. E a Bíblia fala que Deus, ele é o nosso conselheiro da paz. Então ele busca nos aconselhar, abrindo caminhos onde não tem caminhos, mas também ele fecha as portas para que não possamos nos dar mal lá na frente, para que não possamos cair, né, em ciladas e artimanhas do inimigo. Bom, daí a gente parte para o nosso último tópico aqui, que é uma história de juízo e misericórdia, né? Eu acho interessante, Cláudio, que hoje em dia temos um evangelho que ele dá muita ênfase no amor, na graça de Deus, e eu concordo com isso. A graça e o amor de Deus é que nos salvou, nos salva e continua salvando. Porém a gente entende, a Bíblia nos deixa isso bem claro, que Deus, ele também exerce seu juízo, ele exerce sua ira,
ele exerce a tua vontade e não a nossa. Então, nesse caso aqui, Deus, ele exerceu o seu juízo como ele não deixou que Josué rompesse a aliança, mas ele permaneceu. E a gente vê lá na frente, depois com Saul, que Saul tenta romper essa aliança, e Deus, ele exerce o seu juízo sobre Saul ali, ele fere o exército de Saul, porque eles tentaram romper, né, essa aliança. Então, Deus, ele preserva a sua misericórdia e seu juízo. Os príncipes aqui, eles tentaram romper esta aliança que eles fizeram, né? Sugeriram que eles fossem escravos de todo o povo, de toda a congregação, mas Josué, ele é tomado pelo sentimento de Deus, porque ele está alinhado, o coração dele está alinhado com o de Deus. Então ele olha aquele povo e ele tem misericórdia do povo. Fala, não, eles não vão ser escravos de todos nós, eles agora vão ser escravos do tabernáculo de Deus, porque foi uma aliança que fizemos sem consultar a Deus, e Deus, ele está exercendo a sua misericórdia. Então eles vão trabalhar no santuário de Deus, eles vão ali manter a manutenção, colocar lenha, trazer água, não faltar na casa de Deus, no tabernáculo. Então veja que Josué, ele foi misericordioso e a justiça de Deus foi exercida, né? A justiça de Deus, ela sempre atua naqueles que estão arrependidos. Então o provérbio vai dizer que aquele que se arrepende, né, e deixa, né, esse é alcançado pela misericórdia de Deus. Queria que você comentasse esse finalzinho para a gente concluir a nossa aula. Eu vejo aí que Deus tratando com os gibeonitas, né, que tentaram enganar o povo de Deus ali, embora eles não consultassem a Deus, eles estavam passando agora por uma vamos dizer assim, uma repreensão, né, uma misericórdia acompanhada de uma disciplina na vida deles. Isso que eles estavam passando. É por isso que muitas das vezes a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida, tá? Mas às vezes nós padecemos porque Deus, ele ama demais o ser humano. Deus, ele não abre mão do ser humano. E às vezes nós passamos sim por um puxão de orelha do Senhor, nós passamos sim por caminhos que nós vamos sofrer, porque às vezes estamos no caminho, mas em direção errada, né? Nós estamos no caminho, mas na direção errada. Queremos pegar atalhos, né? Exatamente, nós queremos tentar subterfúgios, e não existe. Não existe. Você tem que estar no caminho e na direção certa. Não adianta você querer achar que é o bonzão, que é mais esperto do que um, mais esperto do que o outro. Não adianta a gente querer chegar na casa do Senhor e querer mudar a doutrina da igreja, querer mudar os costumes. Isso não vai acontecer nunca. Uma vez, quando eu era jovem, que eu comecei a ir para a igreja com os meus 17 anos, 18, eu falei, eu vou mudar essa mocidade. A mocidade está muito quadrada, eu vou mudar. Quem disse? É eu que fui mudado, entendeu? Eu via essas coisas e falava, mas isso aí não existe, isso aqui também não existe. Nossa, eu vou clarear a mente deles que o caminho é por aqui, e é totalmente diferente. Quando Deus, ele está na vida da pessoa, as coisas vão acontecer e você é transformado. Então, se nós estamos aptos a ser servo do Senhor, a servir a Deus, aliança com o Senhor, compromisso com Deus, com a palavra, sabe? Não é só compromisso de estar todos os dias na casa do Senhor, não é isso, é compromisso com a palavra do Senhor, compromisso com a sua seara, compromisso com o pastor. Você sabia que compromisso com o pastor também você está enquadrado dentro da palavra do Senhor? Compromisso com o líder, porque tudo que fazemos
é com amor, com carinho. Essa aula que nós estamos gravando aqui agora é com amor, é com carinho. Não importa se um ou outro vai assistir, se vai ouvir, você entendeu, Rafa? Mas é o prazer, sabe? As oportunidades que Deus tem nos dado, você aproveitar com prazer tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Então é isso que eu vejo, sabe? É isso que eu vejo. O amor de Deus é imenso sobre a nossa vida, é imenso. Mas se nós tiver que passar pelo vale da sombra da morte, nós vamos passar. Mas Deus, ele não vai abrir mão. Só para que você abra os olhos e perceba que você tem que estar no caminho e na direção do Senhor. Não precisa mais nada, não tem segredo, sabe? Não tem segredo, não tem sacrifício, não tem retaliação, não tem nada. É só obedecer, é a única coisa, e não fazer aliança com o pecado. Se tem uma coisa que ira Deus, Deus fica irado, Rafael, irado, quando nós fazemos aliança com o pecado. Verdade. Por quê? Porque foi o pecado que fez com que o filho dele morresse na cruz do Calvário. Olha para você ver, você fez um investimento tão grande pelo ser humano, pela vida do camarada, dando o seu filho, ofertou para que ele resolvesse os meus problemas e os seus, que é pecado. E ainda a gente ainda vai, conhecendo as escrituras, ainda vai fazer aliança com o pecado. Aí a ira de Deus se levanta mesmo de uma maneira que é só a misericórdia do Senhor. É verdade? Não é fácil. Então, pessoal, para a gente concluir a nossa lição aqui, o último tópico vai falar que a bênção ocupou o lugar da maldição. Então, os gibeonitas eles entraram na maldição, né, de servir, de ser como escravos ali, né, e Deus ele foi misericordioso, né, mas ele foi misericordioso por quê? Porque os gibeonitas eles atuaram com arrependimento, eles se arrependeram daquilo que fizeram. E a prova disso vai nos dizer aqui a aliança que lá depois, no tempo de Salomão, o tabernáculo ali foi armado na terra de Gibeon. Então olha para você ver, de fato eles foram abençoados, eles eram para ser amaldiçoados, porém eles começaram a trabalhar na casa de Deus e ainda assim foram abençoados. Foram as bênçãos de Deus foi para aquele povo também, porque eles atuaram, eles se arrependeram, eles deram lugar ao arrependimento, né? E foram humildes em reconhecer que erraram. Às vezes nós precisamos entender as nossas posturas, sermos humildes e nos arrepender daquilo que fazemos de errado contra Deus. Então aí a maldição que estava sobre nós vai se tornar bênção, porque como o Cláudio já falou, Cristo já pagou todo a dívida, nos lavou, nos limpou. Então ele não quer que nós nos sujeitamos às alianças com o mundo e nem com o pecado, mas sim permanecer nos teus caminhos. Eu agradeço aos irmãos e eu quero aqui dar a oportunidade para o Claudio encerrar esta aula, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, né, mais uma vez o Rafael por este convite tão especial e estar participando, né, agregando demais essa bênção que o Senhor nos concedeu neste momento, nesta lição. E é isso, jovem. Continua confiando no Senhor, continua crendo nas promessas, não desanima não. Não desanima não. Sai do quarto, abre a janela, dá um glória ao nome do Senhor, confia nele, que Deus está preparando tudo para você. Você não está esquecido não. Bem? E é isso, tá?